Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu tô super feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E agora a gente vai falar sobre uma pauta que eu gosto muito, que é saúde, mas saúde de uma forma estratégica. Como que a gente começa a olhar como RH, como estratégia de negócio e cuidar da saúde mental e integral, né, dos nossos colaboradores. E para falar disso, a gente está aqui com a Maria, que é VP comercial da Conexa e também da Zen Club, correto? Correto. Obrigada, Tamara. Um prazer te conhecer. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal, para a gente começar essa conversa, tá bom? Para a gente poder dar o motivo da gente estar aqui junta hoje. Bom, gente, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, sou Maria Barreto. Além de vice-presidente comercial da Connex Design Club, eu tenho 14 anos de história de saúde suplementar. Fui 10 anos da Mil, Notre Dame Intermédica, Apivida. E tem 3 anos que eu escolhi ficar como fornecedora, na verdade, para as empresas, para os RHs, como uma forma de trabalhar a promoção de saúde e atendimento, né, de saúde com qualidade para os seus colaboradores. Então, é mais ou menos por isso que a gente está aqui conversando. Muito bom, muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente começar esse papo, Maria. E a primeira delas é a seguinte: por que a saúde corporativa deixou de ser um benefício e se tornou uma estratégia essencial para o negócio, impactando diretamente custos, engajamento e produtividade? Uau, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é, ninguém aguenta mais pagar a conta do plano de saúde, né. Então o RH, se está achando fácil pagar a inflação médica, né, de 15%, 18% por ano, então eu tenho certeza que não, né. O plano de saúde não é de hoje, é a segunda, né, maior peso na folha de uma empresa, né. Então, acho que todo mundo no Brasil tem um desejo genuíno, né, super importante ter plano de saúde. As empresas são super importantes para financiar o plano de saúde, né. Então, se a empresa minimamente não entender de gestão de saúde, ela vai ter um problema para viabilizar isso, né. O que que eu acredito é que o RH está cada vez mais se especializando nisso. Antigamente, ele simplesmente escolhia um plano, né, chegava no momento do reajuste, ele tinha que tomar aquela decisão: "E aí, eu vou aumentar 20%, vou trocar de benefício, vou piorar o benefício, a rede?". E passava para o plano de saúde ou para a corretora de seguro, esse papel de fazer a gestão de saúde, mas isso não tem dado certo, né. E não tem dado certo, porque quem conhece o colaborador é o RH, né. O RH está muito mais próximo do colaborador, de que ele precisa, qual que é a necessidade dele, do que obviamente a operadora de saúde, que é muito mais distante disso. Então, se você quiser mudar na forma que as pessoas acessam a saúde, ajudá-las a fazer uma escolha mais saudável financeiramente, precisa entender quem que é colaborador, e isso tem muito mais a ver com o RH, né. Então acho que ele é fundamental nesse processo de transformação cultural de acesso à saúde. Ótimo. Ótimo. E eu vejo isso muito como integração, né, dos benefícios, porque muitas das vezes a gente pega um benefício daqui e nada é acoplado, né? E eu vejo que o nosso movimento como RH precisa ser criar essa estratégia onde tudo se conecte de alguma forma e faça sentido para o colaborador também, né? Então, super em linha com o que eu acredito também. Como que o RH pode sair do papel operacional e assumir uma atuação realmente estratégica na gestão de saúde e bem-estar, considerando os desafios atuais e expectativas dos colaboradores? Eu acho que são 2 coisas, assim, acho que o primeiro, o RH para ser estratégico ele precisa de informação, né. Então, eu concordo com você, né, muitas vezes o RH foi colocando um monte de benefício, agora eu vou botar isso que é legal, isso que é importante. Mas e aí? É isso que o seu colaborador precisa? É isso que ele utiliza? O que que faz mais sentido para aquele colaborador, né. Então eu vou te dar um dado bacana, assim, para você ter uma noção. A gente tá voltando a falar aqui, fazer uma gestão de saúde é estratégico para o RH. Por quê? Porque melhora a performance, porque reduz o turnover, e porque no final do dia reduz a inflação médica, né. Pelo menos isso que a gente falou até agora, né. Eh, Como é que eu conecto todas essas coisas como você falou, né. Então tô vendo aqui que a minha população, por exemplo, tá indo muito ao pronto-socorro. Por que que ele está indo muito pronto-socorro? Será se eu estou com uma população adoecida? Será se a população está indo no pronto-socorro porque ele não está tendo acesso ao médico de qualidade? Será se ele está indo no pronto-socorro porque ele está com um problema de saúde mental? Você sabia que 97% das pessoas que vão no pronto de socorro com dor no peito estão, na verdade, com uma questão de saúde emocional? Caramba. É muito alto. E você sabia que quem vai no pronto-socorro presencial custa 10 vezes mais do que no pronto-socorro online? Então, quando você começa a ter posse dessas informações, você começa a mudar a forma que você oferece os seus benefícios. Que tipo de benefício você oferece? Mais do que isso, o que você comunica.
A grande maioria dos planos de saúde já tem algum tipo de pronto atendimento online, por exemplo. Só que as pessoas não sabem que isso é mais barato, que isso é tão eficaz. 94% dos atendimentos no pronto atendimento online são resolutivos. Não precisa para o físico. Isso é mais barato, mais saudável, mais bacana, é tudo melhor. Então, o RH, a partir do momento que ele tem essas informações, tem dados de qualidade, ele começa a direcionar o colaborador dele para um cuidado mais acertado, né? Então, acho que essa que é a transição, começa com as informações. Ótimo. E aí entra numa pauta que eu gosto muito de trazer sempre que eu tô aqui, que é como a gente, como RH, começa a trazer dados para as coisas, né? Porque normalmente quem trabalha com RH é muito conectado com humanas, aí acha que não precisa saber de exatas, a gente fica muito distante dessa realidade de metrificar mesmo as coisas. E para a gente conseguir defender qualquer coisa dentro do negócio, é importante a gente ter esses dados para poder defender. E aí isso se conecta com a nossa terceira pergunta. Quais competências e conhecimentos são fundamentais para que o RH lidere a agenda de saúde nas empresas, conectando bem-estar, cultura organizacional e resultados? Eu acho que o primeiro é isso que você já falou, né, um pouquinho da resposta na minha visão, né, que é efetivamente quais são os indicadores chaves que eu quero gerenciar, né. Qual que é o impacto no negócio desses indicadores chaves? Então, assim, e isso muda, gente, de empresa para empresa. Tem empresa, por exemplo, que eu tô com um problema super grande de turnover. O que está acontecendo? Isso está acontecendo igual em todas as áreas? Tem empresas que estão com nível de afastamento, vou falar de saúde mental, que é um tema que eu adoro, o Zen Club, né, é super forte nessa pauta, nessa temática. Eh, será se para todas as empresas trabalhar a saúde mental, né, é da mesma forma? Uma empresa, por exemplo, do setor financeiro, com um público jovem, será se a forma de trabalhar a saúde mental é igual uma empresa de fábrica, né, público masculino, mais velho? Com certeza não, né. Então primeiro quais são os indicadores chaves que eu tenho? Aonde que dá o problema? Como é que eu separo isso por departamento? E a partir daí, o que que eu faço para poder reverter isso? E o plano de ação, ele é muito personalizado, gente. Porque, mais uma vez, voltando à primeira pergunta, né, não tem uma receita de bolo. O que que faz sentido para os seus colaboradores? Qual que é a sua cultura organizacional, né? O que que faz sentido para a área de marketing? Pode ser diferente para a área de Uhum. RH, por exemplo, né? Perfeito. Então eu acho que tomar, pé de quais são os indicadores chaves e ter um plano de ação específico, né, no nível mais granular possível. Perfeito, perfeito. A nossa próxima pergunta é: de que forma o uso inteligente desses dados, como absenteísmo, desculpa, presenteísmo, afastamentos e determinantes sociais de saúde, pode ajudar o RH a tomar decisões mais assertivas e transformar a saúde em diferencial competitivo? Eu acho que é um pouquinho do que a gente estava falando, né. Por exemplo, hoje, afastamento em saúde mental já é o maior afastamento que tem nas organizações, né. A gente sabe também que, por exemplo, saúde mental, hoje ela está muito relacionada com turnover. As pessoas que têm programas de saúde mental, elas acabam, saindo, né, rodando mais 30% a mais de quem não tem, né. Então você ter um acompanhamento adequado faz muito sentido como uma estratégia de retenção de talentos, como uma estratégia, obviamente, de melhorar a performance, porque alguém que está com problema de saúde mental, obviamente, não produz, né, igual uma pessoa que está saudável, né. Então, a partir do momento que você tem essas informações na sua mão, né, você consegue efetivamente montar, aí assim, programas, né, que fazem sentido para aquela empresa. Uma outra coisa legal que eu sempre trago é, o plano de ação, ele não pode ser algo estático, né. Então eu descobri aqui que eu tô com um problema sobre diversidade, que eu preciso trabalhar isso. Eu tenho poucas mulheres na liderança, é importante eu trabalhar, né, esse quesito para eu poder aumentar o senso de pertencimento dessas mulheres, melhorar a saúde mental delas, melhorar a performance. Então, defini aqui, identifiquei, fiz um bom screening, né, tenho dados, tenho informações, defini, né, meus indicadores chaves, e agora qual que é o plano? Já sei, vou fazer essa palestra, vou fazer essa conscientização, vou fazer isso, 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 isso. E aí passa, você faz. E o resultado não foi o que você queria. Então, efetivamente, depois disso, o que que acontece? Não, entendi que eu fiz essa ação, aprendi com essa ação, né, e agora eu refiz com esse aprendizado, né. Perfeito. Então uma coisa que eu venho acompanhando nas empresas, pra você ter uma noção, a Zen Club e a Connex atendem mais ou menos 2.000 empresas clientes, com programas de saúde mental ou programas de saúde integral, né, saúde física. Então,
mais do que ter um plano, é super importante ter o plano, mas é você olhar o resultado e você aprender com esse resultado, né. E a partir desse aprendizado você refazer, né. E é uma transformação. A mudança de cultura, né, de saúde, pensar como é que vai ser a forma certa de acesso, né. Mais uma vez, eu falei um exemplo aqui do pronto atendimento físico versus online. O online é melhor, mais assertivo, mais barato. Tá bom, fiz uma ação de conscientização para isso. Não deu certo. Como é que eu faço isso de novo, né? Isso é super importante para efetivamente mudar a cultura e ter os resultados esperados. Perfeito, porque se a gente não acompanha com frequência esses planos também não faz muito sentido, né, a gente precisa também criar essas metas ao longo prazo. Tem uma pergunta aqui no chat para você. Como podemos integrar a saúde física, mental e social em uma estratégia única e sustentável? Gente, nós somos só um, né? É muito engraçado isso. Eu adorei essa pergunta. Quem foi que fez? Deixa eu ver aqui, Ah, subiu. e Foi a Adriana Fragoso. Adriana Fargas, adorei a sua pergunta, porque assim, eu tô cansada de ver empresas que tem o programa de saúde mental, tem o programa de emagrecimento, eu tenho o programa do diabético, eu tenho o programa da gestante. Tá bom, gente, mas e se a pessoa for diabética, gestante, saúde mental, tá em 20 programas ao mesmo tempo? No final, eu gosto de falar de saúde integral. Como é que eu consigo, né, me conectar com aquele indivíduo, saber o que que ele tem efetivamente e ajudá-lo não só a navegar no sistema, né, mas fazer a promoção de saúde de forma adequada, né. Então, voltando para a pergunta, eu acredito muito nisso, né, acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje na saúde, e aí eu vou extrapolar, não falar só na saúde corporativa, mas no sistema de saúde como um todo, é que ele é muito fragmentado, né, ele é muito especializado. Eu tô com dor no pé, eu vou no médico especialista dos pés. Aí ele me dá um remédio que afeta meu fígado. Aí eu tomo um outro remédio para poder curar aquilo que aconteceu. E te olhando como um todo, né. Hum. Eu acredito muito nisso. Então, assim, acho que a forma que a gente está vendendo saúde, né, de forma fragmentada, não tem ajudado o indivíduo no todo, né. Então como é que eu consigo, efetivamente fidelizar aquele indivíduo no médico, né, adequado, que vai fazer o acompanhamento dele durante todo o sistema, né. Eu cada vez mais, enquanto empresa que atua junto com empresas na promoção de saúde, vamos vender, na verdade, vamos montar um programa de promoção de saúde integral, onde você vai ter um médico que vai ajudar você a navegar no sistema, né, para você não ficar com micro especialistas que no final do dia não te olham como um todo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria muito de fazer, que a pessoa fez aqui também, que foi a Adriana também. Como o RH pode identificar sinais de adoecimento silencioso entre os colaboradores antes que virem afastamentos? Eu acho que assim, tem vários casos. Voltando para a saúde mental, não sei se foi referente a isso que você colocou, né, mas é uma coisa muito comum. A pessoa começa a primeiro cair a performance, né, muitas vezes e aí por isso que é muito legal a gente fazer o treinamento de liderança, né, a sensibilização da liderança, que a liderança pode ser um forte aliado, identificar pessoas que estão entrando num processo de adoecimento mental, mesmo que ela não fale isso, porque muitas vezes, diferente de outras doenças físicas que a gente chama, a pessoa está virou um paciente oncológico, está com câncer. Todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo acolhe. A pessoa está com uma questão de diabetes, todo mundo. Saúde mental muitas vezes é silencioso, né? A gente ainda tem um cenário no Brasil que ele é muito preconceituoso, né? Então esse é um tema que tem muito estigma ainda, né? Então a pessoa ela pode estar sofrendo de um processo de adoecimento mental e ela ter vergonha de falar, ou ela não sabe, porque também é muito comum, né? Ou ela ter vergonha de falar com seus pares e com seu líder. Então você treinar, né, a gente tem um programa legal que é o Brigadista de Saúde Mental, que você monta como se fosse brigadista em todas as áreas, né, para poder identificar pessoas que poderiam estar passando por um processo de adoecimento mental e acolher essa para o programa, né. Olha, você precisa a gente tem um programa, você precisa fazer, né, contato com psicólogo, com psiquiatras, passando por um processo. Então eu acho que tanto o brigadista quanto o líder, ele pode ser capacitado para poder ajudar a empresa a identificar essas pessoas que estão passando por um processo de adoecimento e antecipar isso, né. Quando a pessoa afasta, gente, o trabalho é reabilitar essa pessoa rápido para poder voltar. Mas o que que a gente já perdeu de dinheiro? O que que a gente já perdeu de oportunidade antes disso? Então, o trabalho de promoção de saúde, ele passa por educação, a educação passa por treinamento, né? E o treinamento não só para o indivíduo começar a perceber e ele mesmo se cuidar antes de adoecer, mas também dos outros, né, ajudarem nesse Perceberem. processo.
Era essa a resposta que eu queria, porque eu fiz um trabalho com a Conexa, com a Zen Club, numa empresa que eu trabalhei, e foi exatamente esse trabalho dos brigadistas que ajudou a gente a ver as pessoas antes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ah, porque que bom. para mim é muito importante esse antes, né? A gente, como RH, tá sempre apagando incêndio, então é muito importante a gente entender também o que está acontecendo antes para poder ajudar a prevenir mesmo. Então, acho super legal esse trabalho e parabéns também por tudo que vocês estão construindo, viu? Agora, para a gente fechar, queria que você desse uma dica para quem está começando a olhar para essa frente de saúde integral, mental dentro das empresas como RH, do que fazer. O que eu posso fazer para melhorar a integração, né, me aproximar mais desse tema? Então vamos lá, acho que tem várias coisas. Então, primeiro a gente já falou um pouquinho, né? Quais são os indicadores chaves que você tem, né? O que que você tem que estar dentro da normalidade, o que está fora, o que está doendo, e a partir daí montar um plano para isso, né? Voltando para a temática principal, quando a gente fala principalmente, né, o maior custo da saúde ainda para as empresas é o plano de saúde, né? Então, como é que eu consigo efetivamente controlar essa tal da inflação médica? Como é que eu consigo reduzir essa inflação médica? Então, minha dica para vocês, assim, de forma um pouquinho generalista, né, porque acho que cada caso é um caso, a gente já tem a saúde digital como um forte aliado, né, nesse processo de navegação de paciente, de redução da hiperutilização, né. Então, o pronto atendimento digital, o PA online, ele tem 94% de efetividade, ele é 10 vezes mais barato e ele possibilita aquele histórico daquele paciente, né, ser registrado e a navegação dele no sistema ser muito mais barata, muito mais assertiva. Então acho que é um aliado que já existe, já está aí, está disponível pelos planos, está disponível com benefício, acho que seria uma boa forma de começar. Perfeito, um prazer te conhecer, viu, Maria? Obrigada pela participação. E, pessoal, quem está aí cuidando da frente de saúde mental, aprenda bastante aí com a gente, porque tem bastante conteúdo aqui no RH Summit. E obrigada por ter acompanhado a gente até aqui também, viu? Um beijo.